Vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Pavitropana Ekadashi. Maharaja Yudhishthira disse: Ó Madhusudana, por favor, seja misericordioso comigo e descreva o jejum que ocorre durante o quarto crescente do mês de Shravana, uma mistura de julho e agosto. O Senhor Supremo Shri Krishna respondeu: Sim, ó rei, narrarei com alegria estas glórias para você, porque simplesmente por ouvir sobre este jejum sagrado, a pessoa obtém o mérito da execução de um sacrifício de cavalos. Mais um para conta aí, Bimala. Mas... o que é? Mérito, mais um mérito para nossa coleção aí. A gente vai dar uma passadinha rápida no inferno. Todo esse monte de bênçãos que a gente tem, é capaz que a gente dá uma passadinha bem rápida no inferno. Nós não vamos ficar lá muito tempo, não. No começo da Dwapara Yuga vivia um rei chamado Mahidita, o qual governava o reino de Mahismatipuri. Devido a não ter filhos, todo o seu reino parecia-lhe completamente triste. Um homem casado que não tem filhos não é feliz nem nesta vida nem na próxima. Nota 1, no final eu leio. Não fez nada não, Bimala, só bati na madeira aqui. É um ato popular, né? Por muito tempo o rei tentou em vão obter um herdeiro. Vendo que sua idade avançava, o rei Mahidita tornava-se cada vez mais ansioso. Um dia ele disse na assembleia de seus conselheiros: Não cometi pecados nesta vida, e não há dinheiro ilegal no meu tesouro. Nunca usurpei as oferendas aos semideuses ou sacerdotes brâmanas. Quando me ocupei em guerrear e conquistar reinos, eu segui as regras e regulações da arte militar, e tenho protegido meus súditos como se eles fossem meus próprios filhos. Eu puni até meus parentes, caso eles desobedecessem à lei, e se meu inimigo fosse gentil e religioso, eu lhe dava as boas-vindas. Ó almas 2 vezes nascidas, embora eu seja um seguidor fiel e religioso dos padrões védicos, mesmo assim a minha casa não tem filhos. Bondosamente digam-me a razão para isto. Ouvindo isto, os conselheiros sacerdotes brâmanas do rei discutiram um assunto entre eles, e com o propósito de beneficiar o rei, eles visitaram vários mosteiros de renomados sábios. Por fim, eles chegaram a um sábio que era austero, puro, autossatisfeito e que estava observando estritamente o voto de jejum. Seus sentidos estavam completamente sob controle. Ele tinha conquistado sua ira e era expert em executar o seu dever ocupacional. Na verdade, este grande sábio era expert em todas as conclusões dos Vedas e tinha prolongado a sua duração de vida como a mesma do Senhor Brahma. Seu nome era Lomassa Rishi e ele conhecia o passado, presente e futuro. Após a passagem de uma kalpa, nota 2, no final eu leio, um cabelo costumava cair da sua cabeça. Todos os conselheiros sacerdotes brâmanas do rei aproximaram-se com muita alegria, um a um, para oferecer os seus humildes respeitos. Cativados por esta grande alma, os conselheiros do rei Mahidita ofereceram reverências a ele e disseram muito respeitosamente: Ó sábio, somente devido à nossa grande boa fortuna nos foi permitido vê-lo. E Lomassa Rishi viu eles se curvarem e respondeu: Bondosamente deixem-me saber por que vocês vieram aqui, por que vocês estão me glorificando. Farei tudo o que puder para resolver seus problemas, pois sábios como eu só têm um interesse: ajudar os outros. Não tenham dúvidas disto. Nota 3, no final eu leio. Os representantes do rei disseram: Nós viemos até aqui, ó sábio exaltado, para pedir a sua ajuda na solução de um problema muito sério. Ó sábio, você é como o Senhor Brahma. Na verdade, não há sábio melhor em todo o mundo. Nosso rei Mahidita não tem filhos, embora ele nos tenha sustentado e protegido como se fôssemos seus filhos. Vendo-o tão infeliz devido a não ter filhos,
nós ficamos muito pesarosos e, portanto, ó sábio, entramos na floresta para executar severas austeridades. Por nossa boa fortuna encontramos por acaso com você. Simplesmente pela sua audiência, os desejos e atividades de todos tornam-se bem-sucedidos. Assim pedimos humildemente que nos diga como nosso bondoso rei pode obter um filho. Ouvindo o apelo sincero deles, Lomasarishi absorveu-se em meditação profunda por um momento e logo compreendeu a vida anterior do rei. Então ele disse: na vida passada, seu governante era um mercador e, achando que sua riqueza era insuficiente, ele cometeu ações pecaminosas. Ele viajou por muitas vilas para negociar as suas mercadorias. Uma vez ao meio-dia, no dia após o jejum de Ekadashi, que acontece durante o quarto crescente do mês de Jyeshta, ele sentiu sede enquanto viajava de um lugar para o outro. Ele chegou a um belo açude nos arredores de uma vila, mas bem na hora que estava prestes a beber água no açude, chegou ali uma vaca com seu bezerro recém-nascido. Estas duas criaturas estavam também muito sedentas devido ao calor, porém quando a vaca e o bezerro começaram a beber água, o mercador rudemente os empurrou para o lado e egoisticamente saciou sua própria sede. Esta ofensa contra a vaca e seu bezerro resultou em seu rei ficar agora sem um filho. No entanto, as boas ações que ele executou em sua vida anterior deram-lhe o domínio sobre um reino sem perturbações. Ouvindo isto, os conselheiros do rei responderam: ó renomado sábio, ouvimos dizer que nos Vedas descreve-se como alguém pode nulificar os efeitos dos pecados passados, conseguindo méritos. Seja bondoso e nos dê alguma instrução para que os pecados de nosso rei possam ser destruídos. Por favor, conceda-lhe a sua misericórdia para que um príncipe nasça em sua família. E Lomassa, o sábio, disse: existe um jejum de Ekadashi chamado Putrada, o qual ocorre durante o quarto crescente do mês de Shravana. Neste dia, todos vocês, incluindo seu rei, devem jejuar e permanecer acordados toda a noite, seguindo estritamente as regras e regulações. Então vocês devem dar todo o mérito por esse jejum ao rei. Se vocês seguirem estas minhas instruções, ele certamente será abençoado com um esplêndido filho. Todos os conselheiros do rei ficaram muito contentes em ouvir estas palavras de Lomasarishi, e todos eles ofereceram-lhe suas reverências agradecidos. Então, com os olhos brilhando de felicidade, eles voltaram para casa. Quando chegou o mês de Shravana, os conselheiros do rei lembraram-se das palavras de Lomasarishi, e sob a direção deles, todos os habitantes de Mahismatipur, juntamente com o rei, jejuaram. E no dia seguinte do jejum, do Adashi, os habitantes ofereceram submissamente ao rei o mérito obtido. Pela força de todo este mérito, a rainha ficou grávida e eventualmente deu à luz a um filho muito belo. Ó Yudhishthira, o Senhor Shri Krishna concluiu: o jejum de Ekadashi, que ocorre durante o quarto crescente do mês de Shravana, tornou-se com razão famoso como Putrada, em português, aquele que concede um filho. Quem quer que deseje felicidade neste mundo e no próximo, certamente deve jejuar de todos os cereais e leguminosas neste dia santo. Realmente, qualquer pessoa que simplesmente ouça as glórias do Putrada Ekadashi livra-se completamente de todos os pecados e é abençoado com um bom filho subindo ao céu após a morte. Assim acaba a narração das glórias do Shravana Sukla Ekadashi, ou Putrada, do Bhavishya Uttara Purana. Está vendo, Bímola? E agora as notas, né? A palavra sânscrita para filho é Putra. Pu é o nome de um inferno em particular e Tra significa salvar. Assim, a palavra Putra significa a pessoa que salva alguém do inferno Pu. Portanto, todo homem casado deve gerar pelo menos um filho e educá-lo transcendentalmente. Então,
o pai será salvo de uma condição infernal de vida. No entanto, esta injunção não se aplica aos devotos sérios do Senhor Vishnu ou Krishna, pois o Senhor Krishna torna-se seus filhos, pai e mãe. Sobre este assunto, Chanakya Pandita declara o seguinte: a verdade é minha mãe, conhecimento meu pai, o dever ocupacional meu irmão, a bondade meu amigo, tranquilidade minha esposa. Ah, essa esposa é boa, hein? Essa esposa eu quero, essa família eu quero, e o perdão meu filho. Estes são os 6 membros da minha família. Tá vendo? Vou até ler de novo a família do sábio Chanakya Pandita, Bimala. A verdade é minha mãe, conhecimento meu pai, o dever ocupacional meu irmão, a bondade meu amigo, tranquilidade minha esposa e o perdão meu filho. Estes são os 6 membros da minha família. Agora não bato na madeira não, essa família eu quero, Bimala. Quem sabe na próxima vida, né? Dentre as 26 principais qualidades de um devoto do Senhor Krishna, perdão é a principal. Portanto, os devotos devem fazer um esforço extra para desenvolver esta qualidade. Acima, Chanakya Pandita diz que o perdão é meu filho. Portanto, o devoto do Senhor Krishna, muito embora possa estar no caminho da renúncia, pode observar o Putrada Ekadashi e orar para obter este tipo de filho. Nota 2. Uma kalpa, ou 12 horas do Senhor Brahma, é igual a 4 bilhões e 320 milhões de anos. Poxa vida, imagine os 100 anos do Senhor Brahma. Se apenas 12 horas do Senhor Brahma é 4 bilhões e 320 milhões de anos. Nota 3. Loma Sarishi tem todas as boas qualidades porque é um devoto do Senhor Supremo Krishna. Como se afirma no Śrīmad Bhagavatam 5.18.12. Naquele que o serviço prático e amoroso a Deus, Shri Krishna, é resoluto, todas as boas qualidades de Deus, Krishna e dos semideuses manifestam-se consistentemente. Entretanto, aquele que não tem devoção pela suprema personalidade de Deus, Krishna, não tem boas qualificações porque está ocupado em especulação mental na existência material, a qual é o aspecto externo do Senhor Krishna. E fim, né? E agora só resta glorificar esse dia tão purificante. Pavitropana Ekadashi Ki Jai!